Quando falamos em aceleração, aceleração é um termo que costumamos utilizar no nosso dia a dia. A aceleração é uma grandeza física vetorial. Uma grandeza física vetorial é aquela que, além do valor, necessitamos da direção e do sentido para conseguirmos compreendê-lo. Nessa videoaula, vamos analisar alguns exemplos de aceleração. Nesse slide temos duas figuras. Temos a figura de uma corrida de aceleração, uma corrida com esses carros que são os dragsters, por exemplo. O que ocorre nessa situação? Você tem dois veículos lado a lado, uma pista retilínea, e os dois veículos partem do repouso. Então, quando for dada a largada, cada piloto procura acelerar o seu veículo ao máximo e, após uma certa distância, o veículo que está na frente ganha essa corrida. O que ocorre, então? Temos uma situação de um movimento em linha reta, um movimento retilíneo, e, além disso, a velocidade ela sofre alteração. No início, o veículo estava em repouso. À medida que o tempo passa, a velocidade vai aumentando. Na figura abaixo, temos dois paraquedistas. Esses dois paraquedistas, inicialmente, eles saltam de um avião, por exemplo, e, nessa situação, à medida que eles caem, durante um certo tempo, a velocidade vai aumentando. Por que a velocidade vai aumentando? Porque existe uma força, é a força gravitacional. Muita gente no dia a dia chama essa força de força da gravidade. Então é devido à gravidade, à aceleração da gravidade, que esses dois paraquedistas caem e, à medida que eles caem, as suas velocidades vão aumentando. Quando eles, em determinado momento, abrem o paraquedas, também ocorre uma alteração da velocidade. O objetivo de um paraquedas é aumentar a resistência do ar atuando sobre cada paraquedista e, consequentemente, diminuir a sua velocidade para que ocorra um pouso seguro. Nesses dois exemplos, nós temos movimentos em que a velocidade muda. Uma hora você está em repouso, outra hora sua velocidade ela é maior, outra hora ela pode ser menor, você pode aumentar a velocidade, você pode diminuir a velocidade. A aceleração, a grandeza física, a aceleração, ela está relacionada com uma variação da velocidade em determinado tempo. Nessa videoaula, nós vamos analisar especificamente a variação do valor da velocidade. Quando um carro, por exemplo, faz uma curva, vamos imaginar uma rótula. Vamos imaginar um carro fazendo uma rótula, mantendo a velocidade constante de 40 km por hora. O valor da velocidade muda? Não, mas muda a direção. Uma hora a velocidade, o movimento está indo para um lado. Em outro instante, o movimento está direcionado em outro sentido. Então, o que ocorreu? Houve uma mudança na direção da velocidade. Existe nessa situação uma aceleração. Essa aceleração centrípeta, nós não vamos abordar nessa videoaula. Nessa videoaula, nós vamos analisar a aceleração escalar. Inclusive, tiramos aqui a flecha que representa uma grandeza vetorial. Quando nós formos analisar essa aceleração escalar, estamos preocupados apenas com a variação da velocidade. Isso é muito importante. Você lembrar que a aceleração está relacionado com uma variação da velocidade em determinado intervalo de tempo. Essa variação da velocidade pode ocorrer em uma situação em que o valor da velocidade aumenta, em que o valor da velocidade diminua, ou ainda em que
o sentido, a direção da velocidade seja alterada. A aceleração escalar, então, nós vamos analisar apenas a variação do valor da velocidade, ou a variação do módulo da velocidade. A aceleração é definida, então, como a taxa de variação temporal da velocidade. Basta você calcular utilizando a seguinte equação. A aceleração igual a variação da velocidade dividido pelo tempo. Essa variação da velocidade ela pode ocorrer de maneira constante em intervalos de tempos regulares. Por exemplo, a velocidade vai aumentando sempre na mesma proporção em determinado tempo, ou a velocidade pode aumentar, depois diminuir, depois aumentar de novo. Aí utilizaríamos o conceito de aceleração média. Nessa videoaula, nós vamos considerar um movimento em que a aceleração é constante, ou seja, essa variação da velocidade ela vai ser constante em cada intervalo de tempo. Mostraremos adiante alguns exemplos. A aceleração é igual, então, à variação da velocidade pelo tempo, dividido pelo intervalo de tempo em que essa variação ocorre. Quando temos o delta, esse delta significa a variação, podemos escrever, então, que a aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Vamos dar um exemplo de um movimento em que existe aceleração. Observe aqui uma determinada pista, uma pista retilínea. Como essa pista é retilínea, esse movimento já vai adquirir o nome de movimento retilíneo. E nós vamos acionar um cronômetro. Quando esse veículo passar por aqui, nós vamos conseguir medir a velocidade e vamos identificar um determinado tempo. O veículo parte então do repouso. Se ele parte do repouso, a sua velocidade inicial é igual a 0 km por hora. No instante zero, esse instante zero significa o seguinte: no momento em que um cronômetro foi acionado, então, no instante zero, nessa situação, então, a velocidade é 0. Então, o instante t0 igual a 0 é quando você, por exemplo, inicia a marcação do tempo. Você vai mensurar os instantes e vai medir depois os intervalos de tempo. Então, quando o tempo é 0, no momento em que iniciou-se a medida do tempo, a velocidade é 0. Após 2 segundos, a velocidade é igual a 36 km por hora. Após 4 segundos, a velocidade é igual a 72 km por hora. E após 6 segundos, a velocidade é igual a 108 km por hora. Perceba que, após o início do movimento, 2 segundos após, a velocidade foi de 0 para 36 km por hora. Então, ela aumentou 36 km por hora em 2 segundos. De 2 até 4 segundos, ou seja, no intervalo de tempo de 2 segundos, a velocidade também aumentou 36 km por hora. Foi de 36 km por hora para 72 km por hora. E depois de 4 segundos até 6 segundos, a velocidade foi de 72 para 108. Perceba que a cada 2 segundos, a velocidade está aumentando 36 km por hora. Esse é um movimento em que tem aceleração? Sim. Por quê? Porque está havendo uma alteração na velocidade. E essa aceleração é constante. Por quê? Porque no mesmo intervalo de tempo, 2 segundos, você tem a mesma variação de velocidade. 36, 36, 36. Vamos calcular então, e vamos calcular fazendo um cálculo da aceleração. A aceleração, nós já observamos que esse movimento é um movimento que a aceleração ela é sempre constante. A aceleração ela está relacionada com a variação da velocidade. A aceleração não informa para a gente
quanto um objeto anda. A aceleração informa quanto a velocidade varia em determinado intervalo de tempo. Vamos utilizar então essa equação que nós apresentamos inicialmente. A velocidade final é 108 km por hora, a inicial é 0. Você poderia utilizar qualquer intervalo de tempo e você vai obter o mesmo resultado, desde que você utilize corretamente esses dados, relacionando com o tempo adequado. Então vamos utilizar que a velocidade inicial é 0, ele parte do repouso, e o instante inicial 0. Após 6 segundos, a velocidade é 108 km por hora. Essa é a velocidade final. Vamos fazer o cálculo. Aceleração igual velocidade final menos velocidade inicial, dividido instante final menos instante inicial. A velocidade final é 108, menos a inicial é 0, e o tempo necessário para ocorrer essa variação de velocidade foi igual a 6 segundos. 108 dividido por 6 é igual a 18. Mas que unidade é essa? Talvez você não tenha visto essa unidade ainda. Vamos observar essa equação. A velocidade está em km por hora. Então você tem km por hora dividido por segundo. Essa aceleração, então, desse objeto é igual a 18 km por hora por segundo. O que significa isso? 18 km por hora por segundo. Isso quer dizer que em um segundo ele andou 18 km? Não. Você consegue imaginar um veículo que em um segundo ele já vai percorrer 18 km? No nosso dia a dia, inclusive carros, por exemplo, muito velozes, como carro de Fórmula 1, Fórmula Indy, você não tem essa velocidade. Você não tem, por exemplo, em um segundo um carro percorrendo 18 km. Então, a aceleração, e isso é importante você lembrar, ela não fornece para a gente a distância que o objeto percorre. Ela fornece uma informação sobre como a velocidade muda, como a velocidade aumenta ou diminui, por exemplo. Então, o que significa isso? A aceleração é de 18 km por hora por segundo. Observem como a gente vai fazer a leitura dessa unidade. 18 km por hora a cada segundo. O que significa isso? Vamos fazer uma tabela em que nós vamos colocar o tempo em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. E essa tabela vai representar as velocidades desse exemplo 1. Quando o tempo é igual a 0, ou seja, no instante t0, a velocidade do carro é 0 km por hora. O que a aceleração informa para a gente? A aceleração é de 18 km por hora a cada segundo. Isso significa que a velocidade varia 18 km por hora a cada segundo. Então, no instante inicial, t0, a velocidade é 0. Após 1 segundo, a velocidade é igual a 18. Por quê? Porque a velocidade ela varia 18 km por hora a cada segundo. Então, em 1 segundo, a velocidade é igual a 18 km por hora. 1 segundo depois, ou seja, mais 1 segundo, no instante, então, 2 segundos, a velocidade é igual a 36 km por hora. A cada 1 segundo, a velocidade aumenta 18 km por hora. No instante 3 segundos, ou seja, 1 segundo após, a velocidade aumentou mais 18 km por hora. Temos, então, 36 mais 18, 54. Mais 1 segundo, ou seja, instante 4 segundos, aumentou 18, 54 mais 18, 72. 5 segundos, 90, 6 segundos, 108. Percebam que no instante 2 segundos a velocidade é 36, 4 segundos, 72, 6 segundos, 108. O que está de acordo com a situação apresentada anteriormente. Então, a aceleração ela fornece para a gente
que ocorre com a variação da velocidade. Então, a cada segundo, a velocidade variou uma determinada taxa. Nessa situação, a cada segundo, ela variou 18 km por hora. Quilômetros por hora por segundo é sim uma unidade de aceleração, mas não é uma unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades. Vamos utilizar então a referência, que é o Sistema Internacional de Unidades. Para isso, no Sistema Internacional, vamos lembrar que as unidades na mecânica que nós utilizamos, metro, quilograma, segundo. A velocidade inicial, 0 metros por segundo. A velocidade final, 108 km por hora. Para você transformar de km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. E assim, vamos calcular essa aceleração. A aceleração, então, é igual à velocidade final menos a inicial dividido por esse intervalo de tempo. Velocidade final, agora em metros por segundo, 30, menos a inicial, 0, dividido por 6. 30 menos 0 é 30, dividido por 6, é igual a 5. 5 o quê? 5 metros por segundo. O que significa isso? 5 metros por segundo a cada segundo. Essa é uma unidade da aceleração. 5 metros por segundo a cada segundo. Isso não significa, pessoal, e é bem importante você lembrar disso, quando nós falamos que a aceleração é de 5 metros por segundo, que é a mesma coisa que 5 metros por segundo ao quadrado. Isso não significa que em um segundo esse carro andou 5 metros. Não. A aceleração, ela informa quanto a velocidade varia. Então, 5 metros por segundo. A cada segundo, a velocidade varia 5 metros por segundo. Vamos fazer uma tabela novamente com esses dados. O tempo, 0, velocidade 0, agora metros por segundo. A aceleração, 18 km por hora por segundo, não estava no Sistema Internacional. Agora nós vamos utilizar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo, a velocidade, nessa situação, aumenta 5 metros por segundo. Podemos observar essa situação. Quando o tempo é 0, instante 0, velocidade 0. Quando o instante é 1, a velocidade é 5 metros por segundo. Quando o instante é 2, a velocidade é 10 metros por segundo. Quando o instante é 3, a velocidade é 15 metros por segundo. Quando o instante é 4, 25, 25, 6, 30. Percebam que a cada 1 segundo a velocidade aumentou 5. De 1 até 2, ela aumentou 5 também. De 2 até 3, ela aumentou 5 também. Foi do 10 para o 15. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Esse é o significado da unidade metros por segundo ao quadrado. Nós podemos representar esse movimento também utilizando um gráfico. Perceba que aqui nós temos um gráfico da velocidade, a velocidade está em quilômetros por hora, e o gráfico do tempo em segundos. À medida que o tempo aumenta ao longo do tempo, você tem um aumento da velocidade. Esse movimento, como você tem um aumento da velocidade, uma alteração da velocidade, esse é o movimento que tem uma aceleração. Ocorreu, então, uma alteração na velocidade. E nessa situação, a aceleração ela é constante. O que significa aceleração constante? Que a velocidade aumenta sempre ou diminui sempre na mesma taxa. Em um gráfico velocidade pelo tempo, nós podemos também representar essa situação. Velocidade inicial 0, no instante 0.
À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta.